Oi, gente, cá estou eu de novo para conversar com vocês sobre um assunto que é o transbordar coisas boas, transferir, compartilhar. E para a gente falar sobre esse assunto, eu quero usar por base uma história bíblica que está na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, que eu sugiro, né? Eu aconselho que você, depois de uma lida nesse capítulo, para você entender melhor a história, porque eu vou resumir aqui, fazer um resumão, para não ficar longo o vídeo, para a gente focar no assunto principal, que é essa questão do transbordar o que você tem de bom para o próximo, independente de quem você seja, ou de quem seja o seu próximo, e da circunstância que você está. Então, essa história da Bíblia conta sobre uma garotinha que ela foi levada da terra que ela vivia para uma outra terra, né? O senhor dela, que era Naamã, o nome desse senhor, atirou de lá da terra dela, pegou ela como escrava e levou para a terra dele para servir na casa dele como escrava. E essa garotinha chegou lá na casa desse senhor e começou a fazer seu trabalho, creio eu que da melhor forma possível, porque senão ela não teria tido a credibilidade que ela teve desses senhores. E ela fez o trabalho dela de forma responsável, mesmo sendo uma garota, porque com certeza tinha sido bem educada pelos pais para isso. E ela fez o papel dela, cumpriu com o papel dela, a tarefa direitinho. É uma menina, creio que obediente, comportada, disciplinada, que falava a verdade, que é tanto que quando ela falou, as pessoas acreditaram. Então ela chegou, ela, como soube que esse senhor dela, Naamã, tinha uma doença incurável, na época era a lepra, ela simplesmente disse para a esposa dele: se o meu senhor, Naamã, encontrasse com o profeta Eliseu, ele seria curado dessa lepra, né? E eles simplesmente acreditaram no que ela falou e foram atrás do profeta Eliseu. Fizeram todos os protocolos que precisavam ser feitos na época e chegaram a Eliseu. E lá Eliseu disse para ele que ele precisava mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Ele fez, como estou resumindo, ele fez como deveria, mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, ele foi curado para a glória de Deus. Não foi Eliseu quem curou, porque quem curou foi Deus. Mas Deus se utilizou daquele profeta para que a cura de Eliseu chegasse, né? Que Naamã obtivesse a cura. Então, a cura, só Deus quem dá, né? A cura de doenças incuráveis, eu só conheço uma pessoa capaz de fazer isso, que é Deus. Então, Naamã não cura ninguém, ou Eliseu não curou ninguém, não cura ninguém, nem eu, nem ninguém cura ninguém. A única pessoa que eu creio que cura alguém é o próprio Deus, entendeu? A medicina, ela é válida, lógico, para tratar as doenças, mas elas têm o limite. Ela tem o limite, a medicina. E nós recorremos a ela, e é lógico, qualquer pessoa de sã juízo vai procurar o médico sempre que for necessário. Às vezes não é nem esperar ser necessário, é preventivamente procura o médico, porque Deus deu sabedoria para essas pessoas para que elas cuidassem da gente, né, e deles mesmos. Mas homem nenhum cura ninguém, né? A única pessoa que cura outra, e principalmente de doenças incuráveis, é Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Ele foi, encontrou com o profeta Eliseu e foi curado daquela lepra. Aí eu quero chegar na menina, né, que eu tenho que correr para resumir. A garota, ela poderia, quando chegasse na casa desse senhor, dar trabalho. Só dar trabalho. Simplesmente dar trabalho. Porque ela foi tirada da terra dela, da família dela, dos amigos dela, de tudo que ela tinha ali naquela, né? Tudo que ela tinha foi tirado. E ela foi levada para um lugar que ela nunca foi, que não conhecia, que não era, né, a vibe dela. E ela simplesmente chegou lá e fez o contrário. Ela poderia ter feito o quê, né? Ter dito: me tiraram da minha terra, pois que morra. Porque a gente tem visto ultimamente, infelizmente, é triste dizer isso, pessoas desejando a morte de outra, independente de quem quer que seja. Não se deseja a morte de ninguém. E por qualquer circunstância que seja, não se deseja a morte de ninguém. Então, que a gente aprenda com essa criança, com essa garota. Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Ela fez o contrário. Ela transbordou o que tinha de bom dentro dela para as outras pessoas, para o Senhor dela. E creio que ela não fazia isso só com o Senhor, ela fazia com qualquer pessoa que ela tivesse oportunidade. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar faz isso naturalmente. E onde chega, se a oportunidade não aparecer, ela cria.
E ela simplesmente transborda. Entendeu? Foi o que essa criança fez, essa garota fez. Ela transbordou o que ela tinha de bom para a vida de Naamã, para a vida da esposa de Naamã e para todas as pessoas que rodeavam Naamã e sabiam que Naamã sofria daquela enfermidade. Então, a moral da história é essa. Eu e você temos transbordado as coisas boas que a gente tem, as experiências positivas que a gente tem, os conteúdos bons que a gente tem transbordado, tem transmitido, tem transferido, tem compartilhado, ou a gente tem guardado pra gente. Muitas vezes a gente guarda, não é nem por egoísmo ou por maldade, a gente guarda por algum trauma, por alguma trava, por algum bloqueio que se tem, por medos de se expor na internet, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou fazendo exatamente isso, estou falando pra vocês e falando pra mim, entendeu? Eu estou aqui vencendo meus medos, meus traumas, minhas travas, meus bloqueios e me superando para transmitir para vocês o que eu tenho de bom, né? E o que eu tenho de melhor para transmitir para vocês é a conexão com o Altíssimo, porque é de lá que vem, que flui as melhores experiências. E eu não tenho como ficar com isso guardado só para mim. Você não pode ficar com isso guardado só para você. As experiências que você tem positiva, as coisas boas que você tem adquirido, que tem lhe ajudado, precisa ser transmitido, transbordado, compartilhado com outras pessoas, para que essas pessoas possam se levantar se estiverem caídas e possam prosseguir suas vidas e possam dar a volta por cima e sacudir a poeira e seguir sua vida e não ficar ali prostrado. Então, essa é a moral do vídeo, que nós possamos transbordar, transmitir, transferir, compartilhar os nossos conteúdos, as nossas experiências positivas com outras pessoas. Algumas vezes a gente vai precisar compartilhar também as nossas experiências negativas, porque elas também trazem no final uma experiência positiva, porque todo o processo ele precisa ser vivido para que se chegue ao sucesso, entendeu? Então é necessário se passar pelo processo para se chegar ao sucesso. Então tem experiências negativas que também vão precisar serem contadas para que aquelas pessoas que também estão passando naquela mesma situação entendam que aquela situação vai passar, que aquilo é uma fase, que o final está para vir, que no final está o melhor, entendeu? Que o melhor está no final. Então aquele processo ele precisa ser passado. Então, muitas vezes a gente vai precisar compartilhar experiências negativas também, mas não para deixar a pessoa mais para baixo, não para botar a pessoa, muito pelo contrário, para dizer, ó, eu passei por isso e foi assim, 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 mas estou aqui contando vitória, contando a minha história para você de superação. E é isso que a gente precisa. Então, que nós possamos tomar como exemplo aquela garotinha e transbordar o que nós temos de bom para as demais pessoas. Porque quando a gente gosta assim, de transmitir, de transbordar, de compartilhar, a gente não consegue guardar pra gente. Então, a gente cria a oportunidade, né? A gente nem espera, às vezes, a oportunidade, a gente cria. Não é ser chato, né? Pelo amor de Deus, não é inconveniente. Mas é criar de forma, né, bem discreta, uma oportunidade para transbordar o que a gente tem de bom pro próximo. Então, a palavra para terminar o vídeo, agora que eu vou terminar, é: exploda o que você tem de bom dentro de você. Porque quando a gente explode, não tem como, né, não pegar nas pessoas ao redor. É impossível. Uma panela de pressão, se ela explodir, quem estiver perto, minha filha, que isso não aconteça com você nem com ninguém, porque eu morro de medo de panela de pressão. Mas se ela explodir, ela vai fazer um estrago. Quem estiver perto vai ser afetado. Então que a gente seja essa panela de pressão que exploda, mas que seja uma panela de pressão cheia de conteúdos bons, que agregam valor, de coisas que tragam experiências positivas para as pessoas, que levantem as pessoas que estão prostradas. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para transbordar. E quando nós temos conexão com o Altíssimo, não tem como ficar calado, não tem como ficar só para a gente quer compartilhar de todas as formas. Então, finalizando, que eu disse que ia finalizar com essa palavra, mas agora é de verdade, exploda.